No programa de hoje, nós vamos continuar entendendo sobre a importância da fidelidade a Deus, especialmente na área das finanças e as consequências disso em nossa vida. É agora no Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos terminando mais uma semana. Eu quero começar, como é o nosso último programa antes do Natal, então começo desejando a você um feliz Natal. Que Deus abençoe muito a sua família. Eu não sei como será a mesa. Eu não sei como serão as trocas de presentes. Eu não sei como é que você chega nesse Natal. Mas eu quero dizer que você não está sozinho, o Senhor está contigo. Eu espero que você tenha momentos agradáveis junto à sua família. Eu espero que haja uma troca de presentes dentro, claro, da expressão de carinho e das condições. Eu espero que você seja despertado ainda mais ao altruísmo, ao poder servir, que foi o que Jesus Cristo fez quando veio a esta terra. Deixou todo o céu, todo o que recebia na eternidade, né, no céu, no trono, para se fazer homem, para sentir como nós sentimos, para morrer em nosso lugar. Eu espero que você tenha um Natal muito feliz junto da sua família. Se este for um momento de recordações, de saudade de alguém, talvez você esteja distante, ou talvez nos últimos anos você tenha perdido uma pessoa querida, que o Espírito Santo traga consolo ao seu coração, porque o Senhor não nos deixou órfãos. Portanto, Feliz Natal, celebre junto da sua família. E nós vamos hoje chegar aqui à nossa penúltima semana do nosso estudo desta temporada, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Nosso propósito, nosso ideal aqui, nosso objetivo aqui é dar aquelas dicas para que você comece 2023 dentro do seu orçamento. Com certeza você já fez as compras, aí, se não, vai fazer amanhã, que tudo esteja dentro do seu orçamento. Vou lembrar a frase, né? Uma das frases que vai ficar para a nossa temporada aqui. O que vai determinar a sua compra não é o dinheiro na conta. Aí você pode até dizer, pastor, mas eu queria que tivesse. Mas mesmo que tenha, não é. Mas o que vai determinar a sua compra é o seu orçamento. Portanto, durante essa temporada estamos estudando, estamos indo para a nossa última semana, estamos estudando Educação Financeira à Luz da Bíblia, porque nós aqui na Novo Tempo olhamos o ser humano, a partir da palavra de Deus, o ser humano como um todo. Tem emoções, tem necessidades materiais, tem necessidades físicas. Vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação para estudarmos a sua palavra mais uma vez? Pai do céu, é hora de abrirmos a palavra. O guia vai nos conduzir à tua palavra. Que a gente entenda os teus propósitos para a nossa vida, que a gente viva esses propósitos, que a gente tenha uma vida financeira equilibrada, que a gente realize os sonhos, que a gente seja abençoado para abençoar outras pessoas. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, se você pediu o seu guia de estudos, se você já tem o seu guia, você sabe que a gente chegou aqui, vamos concluir hoje
o nosso capítulo 11, a segunda parte, finanças e o relacionamento com Deus. Nós começamos a trabalhar esse tema ontem, para a gente ficar aqui, para a gente entender claramente. A gente trabalhou um pouquinho a questão Deus não quer barganhar com a gente, não é uma troca. A gente fundamentou isso dentro do que a gente chama de teologia da prosperidade, ou seja, uma ideia que se vende hoje de que quanto mais você der, mais você será abençoado. Não é este o propósito que Deus tem para a nossa vida. O propósito do Senhor é que eu devolva aquilo que lhe pertence, porque eu fui resgatado por Ele. Não existe uma barganha. Quanto mais eu for fiel, mais Ele vai me dar. Quanto mais eu der de dinheiro, mais Ele vai dar. A bênção vem em razão da minha entrega e da minha confiança nele. Nós paramos aqui, e eu quero voltar. Deixa eu ligar aqui, agora sim. Eu quero voltar no que a gente apresentou no último texto, no último programa, que foi uma análise do texto de Isaías, o capítulo 59. Lembrando que esses são chamados dos livros proféticos. Sempre o Senhor usou um profeta para dar uma mensagem específica para o seu povo. E aqui é uma mensagem de advertência, uma mensagem de orientação, que é a base do que os profetas apresentaram. Isso antes do cativeiro, durante o cativeiro, do período da Babilônia, quando o povo de Deus saiu em liberdade e agora foi levado cativo pela nação dominante na época. No capítulo 59, verso 1, diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Então o Senhor está disposto a nos abençoar em todos os momentos. O verso seguinte diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então o que vai impedir de que o Senhor me abençoe em todas as áreas da minha vida, porque aqui está falando de forma geral, não é Deus que não está me abençoando, é eu que não estou disposto ou não estou com o ouvido atento para ouvir aquilo que Deus tem para me dizer. Então, o que impede a bênção em todas as áreas da vida é a ação do ser humano em relação a Deus, porque Deus deseja nos dar sabedoria. Verso seguinte, Isaías capítulo 59 e o verso 8, desconhecem o caminho da paz, nem a injustiça nos passos, fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. Então, essa foi uma ação, uma escolha do ser humano. Seguinte, então, olha só que interessante esse texto que está no nosso guia de estudos, que é do pastor Antônio Tostes, que é o autor do guia. Temos que abrir a porta na nossa vida financeira para que as promessas de Deus se cumpram. Por quê? Porque é Deus que vai me dar discernimento para saber como agir. Quando eu abro as portas da minha vida financeira, Deus vai me dar orientação. Porque não é o fato de doar, o fato de dar que vai me dar a bênção. Não, é a minha entrega, a minha confiança. Lembra que a gente trabalhou anteriormente o reconhecimento, a gente trabalhou isso no programa de ontem, o reconhecimento de que de Deus vem todas as coisas. Dele vem a sabedoria, dele vem condições para que a gente realize aquilo que a gente deseja. Então, não é uma troca, mas é a bênção que Deus está me dando em razão da minha submissão, da minha entrega de busca de sabedoria por Ele, porque é Ele aquele que me concede todas essas coisas. Apocalipse capítulo 3, verso 20, é um clamor se referindo às questões espirituais. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo.
O objetivo aqui é uma transformação espiritual? É uma transformação espiritual. Mas sempre que houver uma transformação espiritual, haverá transformação em todas as outras áreas da vida. Então, se eu desejo ter percepção clara das minhas necessidades emocionais, por exemplo, como a gente trabalhou na temporada passada, eu vou me entregar ao Senhor. Eu coloco minha vida diante dele e ele vai me dando essas percepções. Quando eu quero entender os propósitos de Deus para os meus empreendimentos, para as minhas compras, eu já falei isso aqui em algum momento, talvez o grande pedido que a gente tenha que ter é: Senhor, me dá sabedoria, eu devo adquirir isso, eu devo buscar isso, então eu abro o meu coração para que o Senhor comande a minha vida em todas as áreas, inclusive na área material. E se eu estou vivendo um momento difícil, o Senhor me dará sabedoria para eu ter discernimento. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Essa fidelidade que o autor bíblico está falando é essa entrega. Ou seja, ele sabe do tempo que ele necessita, ele sabe do tempo que ele precisa para agir, ele sabe se aquela é a hora para adquirir. Por quê? Porque ele entregou a sua vida ao Senhor, ele tem fidelidade. E na sequência do texto diz o quê? Mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. O problema não está no enriquecimento, o problema está no afastamento, se eu sou fiel ou se eu não sou fiel, se eu estou seguindo ao Senhor ou não estou seguindo. E aqui a gente entra no livro do profeta Malaquias. Eu acho que é importante a gente lembrar, como eu citei na introdução, lendo o texto de Isaías, que os livros proféticos abordavam necessidades espirituais que o povo possuía. E aqui, o povo não estava ouvindo as orientações de Deus. E Deus queria dizer: esse é o caminho. E durante o livro, você percebe várias ações do povo em razão, várias ações e aí as consequências em razão desta infidelidade. Quando a gente analisa o texto de Malaquias capítulo 3, que é muito usado em comunidades religiosas para falar a respeito do dízimo, a gente tem que entender o contexto. Então o contexto é: eles se afastaram de Deus. E em razão deste afastamento, eles agora estavam tendo ações equivocadas. E uma dessas ações está aqui, ou seja, a infidelidade em relação aos dízimos. Se a gente analisa a história da questão dos dízimos anteriormente, a gente vê que os dízimos eram dados para a manutenção das coisas espirituais e para aqueles que viviam daquilo que era espiritual, os levitas, aqueles que serviam. Então, a gente tem uma história. Quando a gente vai para o Novo Testamento, e a gente vai estudar isso na semana que vem para a gente concluir, nós vamos perceber que a orientação continua, mas o afastamento leva o indivíduo à infidelidade, que é o que a gente vai analisar na sequência, lendo o texto de Malaquias. Essa foi só uma introdução, eu já volto, a gente vai para o intervalo. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Aqui a gente tem a oportunidade de estudarmos os guias de estudos que são produzidos pelo nosso Departamento de Escola Bíblica. Nessa temporada, estamos estudando Educação Financeira à luz da Bíblia. Agora, na temporada de férias, nós vamos estudar o Espírito Santo, um tema que nós temos aqui produzido pela Escola Bíblica somente sobre esta pessoa da divindade, temporada de férias, que você vai conhecer um pouquinho mais da comunidade Ser em Manaus. Então, acompanhe a gente e em fevereiro
dia 6 de fevereiro, nós temos novidade para você com um novo guia de estudos também. Então tem temporada de férias, fevereiro a gente volta com um novo guia de estudos, acompanhe. É a partir do dia 2, né, diretora? É isso? A partir do dia 2, a temporada de férias, para você acompanhar a gente direto da Comunidade Ser em Manaus. Vamos lá? Se você ainda não pediu seu guia de estudos, Educação Financeira à Luz da Bíblia, para você colocar em ordem as suas finanças, para ter um ano cheio de bênçãos, não esqueça, faça contato com a gente, você pode mandar mensagem para o WhatsApp, é o 12982444449, está aqui, ó, 12982444449. Você também pode, aí você é só escrever, quero receber o guia de estudos, tá? Você também pode ligar no horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21, 0 operadora 12 21 27 31 21, ou você pode acessar o nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica. Tem que preencher o cadastro. Mandando a mensagem no WhatsApp, você vai receber o link para fazer o cadastro e também o site você tem que fazer o cadastro, tá bom? Mas é simples, fácil, todas as informações que você coloca estão protegidas pela Lei Geral de Proteção de Dados que a Novo Tempo segue aqui, tá bom? Vamos lá? Vamos concluir esse tema, as finanças e o meu relacionamento com Deus. A gente foi para o intervalo só analisando o contexto de Malaquias, que era o afastamento do povo de Deus e agora as consequências disso. Não porque Deus desejou isso, é porque eles se afastaram e, consequentemente, perderam sua sabedoria. Vamos só voltar aqui o verso anterior, verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Sequência, verso 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Olha só, eles haviam se afastado. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, no que havemos de tornar? Ou seja, por que eu tenho que voltar? Roubará o homem a Deus? Diz o verso 8. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Olha só que interessante. Deus disse assim, vocês se afastaram de mim, e esse afastamento fez com que o procedimento de vocês seja um procedimento errado. Mas o que nós estamos fazendo? O que a gente tem que retornar? E aí o Senhor vai adverti-los. Está aqui. Eles estavam tirando ou roubando de Deus aquilo que pertencia a Deus. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Percebam que é o procedimento humano que está levando-os a uma ação equivocada. É a ação deles que afastou eles de Deus. E quanto mais eu pratico aquilo que é errado, mais isso vai se tornando comum para mim. Quanto mais eu pratico aquilo que é errado, mais eu me afasto de Deus. E aí a sua vontade vai ficando distante. Sequência, para a gente... O verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Isso aqui não é uma troca. Isso aqui é a certeza de que se eu fizer aquilo que Deus desejou, eu sei qual é o caminho correto e a bênção virá. Não porque eu estou trocando algo com Deus, é porque eu estou agindo segundo a vontade de Deus. E mesmo que eu passe por provações, aqui é a grande questão. Volta ao que eu falei ontem. Eu sei que Deus dá todas as coisas e que Ele está cuidando de mim. Então isso tem a ver, devolução, dízimo, oferta, tem a ver com
reconhecimento. Talvez a gente deva pensar dessa forma. Sequência para a gente fundamentar. Dizimar, portanto, é exercer nosso livre-arbítrio, nosso direito de escolha, é estender as mãos a Deus e pedir que Ele abençoe os nossos recursos. Então, deixa eu até tentar colocar aqui uma ilustração. Vamos lá. Vou olhar para aqui, para 2. Então, vamos lá. A diferença que eu tenho que colocar... Eu vou trabalhar isso aqui um pouquinho mais na semana que vem, mas a diferença entre dizimar e ofertar. Então, eu estou devolvendo para Deus aquilo que não me pertence. Então, isso não me pertence. Isso aqui está descrito. Então, 10% da minha renda não me pertence. Eu devolvo para Deus para quê? Para que tudo aquilo que está ligado à espiritualidade seja mantido na comunidade e seja levada a mensagem de salvação a todos os lugares. A oferta é segundo as minhas bênçãos, mas eu é que vou determinar. Agora, tanto dizimar quanto ofertar está ligado ao meu reconhecimento. Então, quanto mais eu reconheço que Deus é a fonte de todas as coisas, a minha fidelidade virá. E quando Deus promete assim, eu vou abençoar você, eu vou te dar bênçãos, não é uma troca que eu estou fazendo, dá para entender? Mas é o reconhecimento de que Ele me dá todas as coisas. E como eu mencionei, eu posso até passar por momentos de dificuldade, mas Ele está comigo. Vamos lá, vamos voltar aqui para a tela, para a gente... Então, dizimar é exercer o nosso livre-arbítrio. O Senhor me dá condições disso. O Senhor me dá liberdade para isso. Tá? Sequência. Dizimar não é uma troca com Deus. Dizimar é reconhecer que tudo vem de Deus. Só para fundamentar a nossa ideia aqui. E agora há uma descrição rapidamente sobre a questão das ofertas, a diferença, tá? Que está em 2 Coríntios capítulo 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. A gente tem vários exemplos aqui no texto bíblico, esse é o exemplo das ofertas. O verso 2, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Eles atenderam à necessidade da igreja em outro lugar. Havia limitação para eles? Havia limitação. Mas diante das limitações, eles mostraram a generosidade. Então, só para ficar bem distinto aqui para você, eu tenho o dízimo, que Deus disse é 10%, devolva para aquilo que está ligado às coisas espirituais, para que a mensagem do Evangelho alcance a todos os lugares, e eu tenho a oferta para atender às necessidades financeiras da comunidade onde eu estou, para que a igreja para que uma comunidade religiosa faça a diferença ali. Agora, por que eu vou devolver o dízimo e por que eu vou devolver a oferta? Porque Deus vai me abençoar com isso? Não. Eu vou devolver o meu dízimo e vou dar as minhas ofertas porque eu reconheço que Deus é a fonte de todas as coisas. E Ele vai me abençoar. Não porque eu devolvi, mas por causa do meu reconhecimento. Está claro isso para você? Se você tiver dúvidas, manda para a gente, compartilha com a gente. É o 12981091268, que é o nosso telefone para a gente conversar. Eu quero orar nesse momento, para que o Senhor nos ajude a termos discernimento para agirmos
corretamente para devolvermos os nossos dízimos e darmos as nossas ofertas para ajudarmos. Pai do céu, ajude-nos a sermos fiéis a Ti nos dízimos e ofertas. Eu clamo em nome de Jesus. Amém.